Então, primeira questão, eu sou médico, formado pela UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Durante a minha faculdade de medicina, quando ainda no ciclo básico, eu acreditava que seria muito importante ter uma formação básica na faculdade. E aí eu acabei procurando inicialmente a monitoria e posteriormente a iniciação científica. A monitoria, de várias oportunidades que eu tive e alguns interesses, eu fui para a monitoria em parasitologia. E se você for ver dentro da minha formação, eu tenho mestrado em biologia parasitária pela Fiocruz. Então eu entro na parasitologia como monitor. Ali surgem algumas oportunidades de entrar, e eu achava muito importante naquele momento, ter a relação com a pesquisa, que eu acho que isso é uma formação extremamente importante para os alunos de graduação. E aí, dentro da parasitologia da UERJ, eu tive a oportunidade de conviver com algumas pessoas bastante interessantes, e eu entro para fazer iniciação científica numa área de... isso década de 80, né? Década de 80, eu pelo menos acho que a medicina foi muito envolvida com a AIDS. Nós tínhamos na disciplina de parasitologia, dos trabalhos que estávamos fazendo era as doenças parasitárias e pacientes infectados com HIV e AIDS. Isso foi até o primeiro trabalho que eu tive, e meu primeiro trabalho publicado são as parasitoses associadas com paciente com AIDS, extremamente relevante na época. Eu fui muito envolvido com um estudo de HIV nesses pacientes e AIDS. Nessa época eu trabalhei com o professor, assim, grande amigo até hoje, Hércules de Moura. O Hércules, na época, trabalhava com essa parte de AIDS, e depois ele saiu do Brasil, foi para o CDC, e está no CDC até hoje, né? Isso no final da década de 80, e não voltou mais, ainda, né, continua no CDC, nos Estados Unidos. Nessa caminhada, eu trabalho inicialmente com AIDS, que já tem uma relação e já chama um pouco a atenção para a imunologia, né, que é uma doença imunológica, né, importante, de imunodeficiência. E depois, naquele momento que eu estou na parasitologia da UERJ, estava voltando dos Estados Unidos Ulisses Gazos Lopes. Ulisses voltando com toda uma técnica nova e bem empolgante da parte de biologia molecular, e principalmente aplicando a biologia molecular em leishmania, né, em leishmaniose e outros tripanosomatídeos. Naquele momento o grupo estava se formando, foi um grupo muito fantástico que o Ulisses conseguiu formar, e com pessoas muito jovens naquele momento. E eu fui para o grupo do Ulisses, agora trabalhando com leishmania e biologia molecular de leishmania, onde que eu fiz o meu mestrado pela biologia parasitária na Fiocruz, mas sob orientação do Ulisses. Acho que eu queria ressaltar aí uma questão bastante importante. Ulisses, com a visão dele muito relevante, de colocar a gente em contato na época, na iniciação científica, mesmo dentro da iniciação, muito em contato, e recebia muitos pesquisadores estrangeiros, e colocar muita gente em contato com esses pesquisadores, principalmente da onde ele tinha feito o pós-doc dele, que era a Harvard School of Public Health. E naquele momento tinha ali, né, um dos que vinham muito ao Brasil, John David, que era chefe do departamento
de Tropical Public Health, ali na escola de Harvard. E o John nada mais é quem descreveu, e tem toda uma discussão, né? Possivelmente deva ser, é uma discussão profunda, mas um dos primeiros relatos de citocinas, ele descreve o MIF, o MIF, o Macrophage Inhibitory Factor. A gente tem muito contato com o John na época, e outros que vêm, e isso eu acho que deixa assim, uma porta muito aberta para a ciência bastante importante. Eu não tinha essa ideia, na época, de seguir a carreira científica, né? Minha ideia era ter uma formação de pesquisa e ciência para depois isso poder ser aplicado à medicina que eu tinha seguindo, né? Que estava seguindo. E na época, até por as minhas relações com a parasitologia e outras áreas de doenças infecciosas, eu me interessei muito por DIP, né? Doenças infecto-parasitárias, aonde eu até fiz uma parte do meu internato na DIP, por interesse na infecto e principalmente as doenças tropicais, trabalhando já com biologia molecular, uma formação em biologia molecular, principalmente leishmaniose. E aí tem um ponto importante, apesar do laboratório não ser de imunologia, essa época, né, década de 80, início de 90, mas principalmente final de 80, é quando está sendo descrito principalmente os fenótipos de ativação de células T e polarização de células T, o famoso TH1 e TH2, que é descrito basicamente em modelos de leishmania experimental. A descrição do TH1 e TH2 nada mais é do que a infecção por Leishmania major na época, Mosman e Kaufman, que demonstram que, dependendo do background do animal, eles fazem doença ou não fazem doença. Aqueles que não fazem doença, eles polarizam um tipo que eles chamam de resposta imune do tipo 1. Ela é uma resposta helper, CD4, produzem interferon gama, curam o animal. Enquanto que aqueles animais que não conseguem curar, eles fazem o que eles chamam de resposta do tipo 2, principalmente a produção de IL4, e não conseguem, fazem doença disseminada e não conseguem regular. Isso está começando naquela época, até por trabalhar com leishmania, principalmente numa parte molecular, a gente não fazia imuno, mas isso passa a me chamar muita atenção dessa polarização, né? E eu passo a me interessar e estudar muito. Isso me chama a atenção da imunologia, né? A imunologia na época passa a me chamar muita atenção, passo a estudar muito imuno. Dentro do mestrado, na Fiocruz, um dos melhores cursos que eu fiz, o curso de imunologia, na época de imunologia básica que era dado, conheci várias pessoas, Ricardo Ribeiro dos Santos, dentre outros ali, Cláudio Ribeiro, que dão essa parte de imunologia. Isso me chama muita atenção, eu me interesso bastante, o que me faz depois pensar que no doutorado eu gostaria de entrar na imunologia. Nesse período, chega uma oportunidade, que eu acho que é isso que eu falei, você tem oportunidades, você pega ou não pega na sua vida, tem uma oportunidade do John abrir as portas do departamento nos Estados Unidos, da gente ir para lá. Na época, fomos eu, Marcelo Bosa, imunologista também do grupo, até para um outro departamento, Fred Gueiros, que hoje é professor de bioquímica da USP, assim, extremamente brilhante na bioquímica e biologia molecular, ele também vai, e a gente vai, na época, para os Estados Unidos, eu entro no doutorado, faço um período sanduíche, que a gente não pode nem chamar de sanduíche, né, porque é um período extremamente grande, eu passo em torno de 3 anos e meio a quase 4 anos lá no departamento. Quer dizer, aí tem que fazer um parênteses. Eu vou para o departamento do John,
Ele abre as portas ali para entrar em contato com outro pesquisador que fazia imunologia de leishmania, que é o Richard Titus. O Richard, ele trabalhava basicamente com imunologia de leishmania no departamento onde o John Starr chefiava. E o Richard, ele trabalha com essa parte de saliva de flebotomínios, como que a saliva alterava a resposta imune, principalmente em leishmania. Eu entro e vou para lá. Mas, nesse momento, eu passo 2 ou 3 meses no laboratório do Richard e, num determinado momento, o Richard chama o laboratório e fala: ó, eu estou saindo aqui de Harvard, de Boston, eu estou mudando para o Colorado, eu gostaria de saber quem gostaria de ir comigo. Por vários motivos, ele já estava em Boston. Minha esposa, Patrícia Bosa, que também é da imunologia, já estava fazendo seu pós-doc ali na Harvard Medical School, no Beth Israel, numa parte principalmente de resposta alérgica e resposta imune inflamatória, com Peter Weller. Falou, não posso ir, não vou, não tenho interesse de ir para o Colorado, apesar de ser um bom laboratório, não tenho interesse, e começo a olhar possibilidades em Boston para mudar de laboratório. Já estava ali estabelecido que eu ia ficar, e aí, dentro dessas oportunidades, uma excelente oportunidade que eu conheci, alguém me apresentou, eu fiz uma entrevista na época, que era a doutora Anjana Rao. Anjana, que é uma imunologista molecular, na época no Dana-Farber Cancer Institute. O Dana-Farber, ele é o Instituto de Câncer da Harvard Medical School. E a Anjana estava lá. Aí que é o ponto importante. Aí você tem um ponto de virada, né? Quer dizer, enquanto eu estou vindo aqui em toda doença infecciosa e tropical, leishmania e outras coisas, apesar de estar entrando na resposta imune, eu tenho essa oportunidade na época que ela me oferece o estágio para eu mudar para o laboratório dela, numa área de câncer, resposta imune. Uma área que eu confesso a vocês que eu não conhecia praticamente nada. Conhecia a parte imune, mas não conhecia praticamente nada. Na entrevista, ela me mostra uma pessoa extremamente importante na época, ainda é, né? Extremamente relevante na área de imunologia molecular. Eu já tinha minha formação em biologia molecular em leishmania ou tripanosomatídeos, agora eu poderia pegar isso e transpor para uma área de imuno. E eu já tinha colocado que eu tinha esse grande interesse de ver essa dicotomia TH1, TH2, e o que a Anjana trabalhava era com a parte molecular para se explicar como que essas células T polarizavam para fenótipos específicos, tendo agora uma visão molecular disso. Por que ela ia para TH1 ou TH2? Na época era descrito, depois hoje a gente já sabe que tem outros fenótipos, mas como que molecularmente, olhando toda a parte de transdução de sinal e regulação gênica de fatores de transcrição, como que essas células polarizavam. Isso poderia ser extremamente importante para a gente entender o fenótipo e, eventualmente, manipular molecularmente para você desviar para os fenótipos que você pudesse ter interesse em doenças específicas. Isso me chamou muita atenção. A Anjana, na época, ela estava produzindo trabalhos extremamente relevantes da área, extremamente bem reconhecida. Ela tinha acabado de passar de Assistant Professor para Associate Professor, um laboratório extremamente competitivo dentro do Dana-Farber, e aí eu começo a olhar, entre aspas, o mundo da imunologia voltada para a área molecular e principalmente olhando o câncer nessa situação. Bom, aí a coisa vira história, né? E eu fiquei lá mais de 3 anos com ela, quase 3 anos e meio.
Muita coisa aconteceu na época, assim, a gente tivemos a oportunidade de trabalhar juntos nessa área e descreveu algumas coisas juntos, né, que foi muito relevante. Estando, então, nesse período nos Estados Unidos, quero colocar aqui uma questão extremamente importante, que foi a relação que eu tive com o professor Marcelo Baczynski. Na época que eu estava no Dana Fábia, quem vai também para Boston fazer um período do sabático dele, e se eu não me engano ele passa 2 anos no Beth Israel Hospital, que é um dos principais hospitais de escola da Harvard Medical School, é o professor Marcelo Baczynski. Marcelo, eu já tinha contato com ele, mas muito ainda como professor. Aqui, ele me deu aula algumas vezes, mas não tinha um contato íntimo com ele. E nós nos encontramos em Boston. Basicamente, ele estava num laboratório no Beth Israel, onde Patrícia, minha esposa, também estava. A gente se encontrava em alguns momentos. E o Marcelo, a gente fez uma relação muito agradável e muito importante nessa época em Boston. Vou colocar aqui um parênteses. O que nós tínhamos na época em Boston, nós tínhamos um time de futebol. Esse time de futebol era montado por vários amigos pós-docs, alunos de doutorado, de outros agregados que estavam por ali. O nome do time chamava-se Pangeia, até para mostrar que tinha pessoas de todos os lados. Foi muito agradável. Nós jogávamos num campeonato amador todo domingo, né, lá. E dentro um dos jogadores que era um craque do time tinha o Daniel Baczynski, que é filho do Marcelo. Daniel, ótimo meio de campo, assim, jogava muito bem, porque o Daniel estava lá alguns meses com o Marcelo, e na casa de Marcelo, aí o Marcelo, meu filho está aqui, ele joga futebol, e ele foi agregado ao time, e o Marcelo sempre ia assistir, meio como treinador de final de semana para esses jogos. Então isso a gente fez uma relação muito agradável e muito importante, além de uma relação pessoal, uma relação científica muito, muito estreita. Marcelo volta ao Brasil e eu retorno ao Brasil no final de 97. Setembro, outubro de 1997 eu estou voltando. E o Marcelo, nessa época, já estava na USP, né? O Marcelo, ele estava no Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, da UFRJ, depois ele se aposenta e vai para a USP. Mas nesse período, principalmente final de 97, início de 98, o Marcelo ele volta para o Rio de Janeiro com convite para, dentre outros que foram convidados, remodelar e reavaliar a pesquisa do Instituto Nacional do Câncer, do INCA. E aí, mais uma vez, é uma questão de acaso e oportunidade. As oportunidades que surgem. No início de 98, eu estava procurando ainda para onde eu ia, tinha algumas propostas, principalmente para o UFRJ e Fiocruz, onde eu ia estabelecer meu laboratório. E, por acaso, eu encontro o Marcelo, não me lembro muito bem aonde, num restaurante, alguma coisa assim. A gente se encontra e o Marcelo fala, João, você já voltou? Eu falei, já voltei. Você está onde? Eu estou procurando, eu não estou. Ele falou, bom, vamos marcar? Você tem interesse? Eu estou lá no INCA, vai lá conversar comigo. Nesse vai lá para conversar comigo foi em julho de 98 e eu estou lá até hoje, né? E aí eu fiquei.
Ele ofereceu espaço, laboratório, estava remontando, várias outras pessoas estavam indo para o programa que ele tinha montado, que chamava-se Programa de Medicina Experimental. Dentre outras pessoas, gostaria aqui de citar a Adriana Bonomo, que estava indo, já estava lá, se juntou. Eu me juntei a ele, um grupo de imunologia bastante interessante, com o Marcelo ali com a gente, né? E aí, acho que esse é o ponto. Nessa parte, agora eu passo a começar o meu trabalho no Brasil, no INCA, e dando agora um enfoque de câncer. Pegando toda a minha experiência que eu tinha lá atrás, de toda a parte molecular que eu já tinha, mesmo em doenças infecciosas ou tropicais, como leishmania, que se juntou à minha experiência no Dana-Farber Cancer Institute, em Boston, né, com todo a expertise do laboratório da Anjana, nessa parte de ativação e diferenciação de linfócitos, e tendo como foco principal o entendimento dos mecanismos moleculares de diferenciação de linfócitos T, e o meu interesse na época era basicamente a diferenciação de linfócitos T-CD4, quais eram os mecanismos importantes de diferenciação e como esses fenótipos, principalmente helper, do CD4 poderia estar relacionado com a resposta imune antitumoral. E aí eu começo essas linhas no INCA, trazendo um pouco do que eu tinha. Eu queria colocar aqui, muito importante, que até hoje eu tenho uma relação excelente com a Anjana Hall nos Estados Unidos. E ela, na época que eu estava voltando, ela me chama e falou: João, você está indo, quero dar boa sorte para você. Eu só queria colocar que tudo que você precisar, o laboratório aqui está aberto. Você pode pegar o que você quiser do laboratório, em termos de reagentes, é seu. Você me avisa, fala o que você quer e é o que você precisar. E até hoje a gente tem um relacionamento muito bom, né? De colaborações científicas, né? E todo esse trabalho que foi muito importante ter esse apoio dela. E aqui tendo apoio principalmente do Marcelo, né? Que apoiou muito o trabalho que a gente fez, que é o trabalho que a gente iniciou. Meu grupo começou a ser montado, começando ali com um aluno, ou a minha primeira aluna de iniciação científica, que hoje é professora de estudo de biofísica, Carlos Chagas Filho, a Miriam Werneck, que está lá na imunologia do IBCCF, o Maurício, que está nos Estados Unidos atualmente, no MD Anderson, como foi meu primeiro aluno de mestrado, e a gente foi construindo esse grupo, e aí não vou aqui citar todos, porque eu acho que muita gente passou, extremamente relevante para o grupo, alunos pós-docs, aluno de iniciação, mestrado, doutorado, dentro do INCA, e dizer que sem todo esse pessoal que trabalhou na época, né, não consegue fazer nada. A gente só consegue fazer com boas pessoas trabalhando com você. Né? Então, eu começo a investir agora no câncer. Né? Investir principalmente, e aí também tem uma questão muito importante, que a resposta imune antitumoral foi muito construída nessa época, nessa década, né? Final de 80, principalmente 90, final de 90, anos 2000, onde a gente conhecia muito pouco da resposta imune antitumoral, e isso começa a aparecer, e a gente começa a trabalhar nisso também, principalmente mais tarde, agora nos anos 2000, os mecanismos de evasão da resposta imune que o câncer faz, que é fundamental, e basicamente, né, o que acontece são células que se malignizam por alterações genéticas e epigenéticas, e essas alterações levam com uma que a gente chama de transformação celular
maligna. E antes de tudo, o que para a célula escapar da resposta imune, ela tem que fazer mecanismos de evasão da resposta. E muito que a gente entendeu em cima dessa evasão dessa resposta imune é muito baseada como mecanismos darwinianos de adaptação de outros organismos como parasitos, né? A Jana tem um paper muito importante que ela mostra os novos mecanismos de regulação gênica, a epigenética, né? A primeira frase é um Nature paper, a primeira frase desse paper, ela diz o seguinte: baseado no que acontece em trypanosomatídeos, nós fomos avaliar se esse mecanismo acontecia em células T. E está lá. Né? E por esse mecanismo que ela mostra, que é um novo mecanismo que quebra o paradigma de regulação epigenética, ela é extremamente reconhecida e isso depende muito de situações específicas, inclusive é reconhecida para eventualmente receber o Nobel em cima disso. E começa com uma frase: baseado em trypanosomatídeos, né? Esse mecanismo ele é conservado em células de mamífero. Então, eu acho que a gente pega toda a nossa bagagem, tanto, né, da época, de todas as épocas que você... E a gente consegue colocar isso no que a gente faz atualmente. Né? E nada é perdido, né? Eu acho que esses mecanismos, você traz esses mecanismos e faz. Então, no INCA, ao longo do tempo, a gente vem trabalhando principalmente na regulação da resposta imune antitumoral, hoje não só fixado em célula TCD4, eu também, alguns trabalhos a gente vem trabalhando também em células TCD8 e principalmente em memória CD8, que é extremamente importante na resposta imune antitumoral, aos desenvolvimentos de memória imunológica. E nesse meio tempo também é muito relevante alguns trabalhos que vão começar a mostrar a inter-relação do tumor com o seu microambiente onde ele vive ou sobrevive. Então, nesse que a gente chama de microambiente tumoral, é onde uma célula transformada, que foi geneticamente alterada e interage com esse microambiente, ela precisa escapar das respostas para sobreviver e, eventualmente, modula esse microambiente em seu favor para ter uma melhor sobrevivência nesse microambiente. Alguns exemplos: essas células tumorais induzem formação de novos vasos, principalmente em tumores sólidos que crescem, eles precisam ter irrigação sanguínea, então induz neogênese vascular. Induz a formação ou a migração de outras células, e essas células muitas vezes podem ser células supressoras, como células Tregs, células T regulatórias, tem uma interregulação muito importante, produzem mediadores que regulam a inflamação, e esses mediadores são extremamente importantes porque os processos inflamatórios muitas vezes são benéficos para a célula tumoral crescer, porque quando você tem um processo inflamatório crônico, você tem processos de resolução, e esses processos de resolução são produção celular, proliferação celular, né? E induz a proliferação também da célula tumoral. Então essa célula, ela faz uma alteração do microambiente extremamente importante. Hoje a gente sabe que o tratamento de tumores, ele não passa só pelo tratamento para você
ter a célula tumoral como alvo. Você tem que modificar o microambiente também para que essa célula possa ser combatida. Dentro desse microambiente tumoral, é um microambiente muito imunossupressor, produz imunossupressão para que essas células consigam escapar da resposta imune. E aí, com essas questões de microambiente, a gente passa também a se interessar muito pelo microambiente, como que são as inter-relações entre tumor ou célula tumoral, resposta imune e o microambiente onde elas estão coexistindo. E aí tem um ponto importante que é a inflamação gerada nesse microambiente. Como que o processo inflamatório ele pode ou combater essa célula tumoral ou, por outro lado, propiciar com que essa célula tumoral cresça. E aí vem um dos nossos interesses que a gente vem trabalhando há algum tempo, é exatamente como que a resposta inflamatória e a resposta imune, as duas coisas são juntas, né? Podem ser moduladas pelo tumor e podem ainda modular o tumor. E como que a gente pode, eventualmente, interferir em tratamentos, até com biomarcadores para diagnósticos, dessa forma. E uma questão bastante importante, até vindo lá de trás, a gente traz lá de Boston, Patrícia Bosa, que é minha esposa, fazendo seu pós-doc no laboratório do Peter Weller. Na época, ele descreve o que eles chamam na época de gotículas lipídicas, ou lipid droplets, ou lipid bodies, como sendo alterações de metabolismo lipídico que células inflamatórias têm, e o que eles mostram basicamente, principalmente vários trabalhos de Patrícia, extremamente importante, mostrando que células inflamatórias, principalmente macrófagos e outras células eosinófilos e outros, no processo inflamatório eles acumulam essas gotículas lipídicas de extremamente importante para o processo. E a inibição dessas gotículas lipídicas interfere na resposta imune. Muitos dos anti-inflamatórios, principalmente não esteroidais, agem nessas vias. Ela mostra isso na época, e hoje toda essa inter-relação de metabolismo lipídico e resposta inflamatória é extremamente importante. Patrícia faz todo um trabalho em cima dessa parte de metabolismo lipídico e inflamação, doenças infecciosas, obesidade. E num determinado momento a gente olha e fala, olha só, a gente tem alguma coisa em comum aqui que a gente pode trabalhar junto, que é o seguinte, e hoje a gente sabe, obesidade hoje é um dos principais mecanismos de risco para câncer. E alguns tipos tumorais, tumor intestinal, tumor de mama, tumor de esôfago, vários outros, tem um componente extremamente importante do metabolismo e das doenças metabólicas e obesidade como sendo indutores de tumor. O que a gente sabe? A gente sabe que alguns tipos tumorais, que indivíduos obesos têm uma maior incidência desses tumores do que não obesos. Bom, e a gente tem todo o trabalho de Patrícia e outros trabalhos de literatura mostrando que os corpúsculos lipídicos são extremamente importantes nessa inter-relação. Bom, com essas evidências entre metabolismo lipídico, obesidade e câncer, nós começamos a trabalhar numa área que é como que a resposta inflamatória tumoral
E o microambiente tumoral mediado por essa resposta inflamatória pode ser influenciado pela obesidade e pelo distúrbio metabólico. E aí, um ponto-chave aí dentro, o que a gente vem demonstrando é que os corpúsculos lipídicos, ou as gotas lipídicas, os lipid droplets, são fundamentais na ligação entre metabolismo, inflamação e câncer. O que a gente vem mostrando atualmente? Que o microambiente tumoral inflamatório leva à alteração do metabolismo lipídico nas células tumorais. E esse metabolismo lipídico, ele está relacionado com uma alta proliferação dessas células e está relacionado com a resposta inflamatória pró-tumoral. O ponto aí é como que a gente consegue modular essa resposta? Como que a gente consegue interferir nessa resposta? E, eventualmente, trabalhar para o tratamento do câncer. Ou de alguns tipos tumorais. Nesse momento, a gente vem trabalhando principalmente com tumor de cólon, que é um dos principais modelos de resposta inflamatória pró-tumoral. E a gente sabe que dentro desses modelos, quer dizer, você tem toda a mucosa intestinal, que tem toda uma inter-relação de homeostase, supressão, né? e mecanismos pró-inflamatórios. A gente tem toda a inter-relação desse epitélio com o meio exterior, que é a alimentação, e a gente sabe claramente hoje que o tipo de alimentação é extremamente importante para os mecanismos pró-tumorigênicos ou antitumorigênicos. E aí a gente coloca a microflora intestinal, que hoje é fundamental em termos de microbiota. E a gente sabe claramente, dependendo da microbiota que você possa ter, que o indivíduo tenha, ela pode ser pró-tumoral ou antitumoral. E dentro disso, a gente sabe também que a obesidade está intimamente relacionada com distúrbios metabólicos, onde induz processos inflamatórios. A obesidade, ela nada mais é do que uma inflamação crônica de longo prazo. E a gente vem trabalhando nesse ponto. O que a gente vem mostrando atualmente? Que possivelmente os corpúsculos lipídicos são o elo entre inflamação, obesidade e câncer. E isso é muito importante e hoje está sendo extremamente, muito bem recebido pela comunidade internacional essa proposta. O que a gente está vendo recentemente? E muitos dos nossos trabalhos são feitos em modelos experimentais que são fundamentais, principalmente modelos de camundongo, onde a gente mimetiza todo esse ambiente inflamatório, resposta imune, a obesidade. E o que a gente está vendo atualmente? Dentro desses modelos que a gente está fazendo, e a gente induz obesidade nesses camundongos, os camundongos obesos, eles fazem mais tumor de cólon do que os camundongos não obesos. E a gente está mostrando que esses tumores têm muito mais corpúsculos lipídicos do que aqueles que não têm obesidade. Nesse momento, a gente está fazendo a translação, acho que isso é muito importante, que nós podemos fundamentar os trabalhos em termos experimentais, que são fundamentais para a gente fazer os entendimentos que a gente tem e depois fazer a translação para entender como está no humano.
E hoje a gente tem um estudo em humano também com uma coorte de indivíduos obesos e não obesos, analisando a indução de tumor de cólon. E isso, eventualmente, a gente pode transpor para outros tumores. Então, o nosso laboratório hoje, eu diria que ele tem algumas vertentes. Uma vertente muito importante, que é a resposta imune, baseado principalmente na resposta T, tanto CD4 e CD8, como que esses linfócitos T são ativados, quais os mecanismos moleculares de diferenciação. E se a gente está falando de células T CD4, a gente está entendendo como que elas polarizam para os fenótipos T helper e como que essa resposta T helper é importante na resposta antitumoral. E, eventualmente, também, em termos de CD4, alguns trabalhos que são muito relevantes recentemente, Nobel desse ano, células T regulatórias, também como que essas células T regulatórias são envolvidas nessa resposta imune antitumoral. Em células T CD8, a gente vem se interessando com os mecanismos moleculares de diferenciação de memória. Que se a gente está pensando que nós fazemos uma resposta imune antitumoral efetora ou eficaz, e isso é muito importante porque é importante fazer memória imunológica contra aqueles antígenos tumorais, para você ter memória de longo prazo. E isso é extremamente relevante para a gente eventualmente trabalhar em termos de vacinas tumorais, para se induzir a resposta imune antitumoral com vacinas e que essa resposta seja de longo prazo. Essas vacinas têm que fazer memória ou induzir memória. Colocaria também nesse contexto de células T toda a parte que é muito relevante do que a gente chama hoje de exaustão de células T. O que é exaustão de células T? São mecanismos moleculares onde essas células são inibidas para não fazer resposta. É um mecanismo de escape. A coisa muito importante é que é o seguinte: resposta imune antitumoral nada mais é do que uma resposta autoimune. Nós estamos respondendo contra o próprio. Apesar das células tumorais serem mutadas, eventualmente, e tem o tumor, ele tem uma base genética importante, nós ainda estamos trabalhando com uma resposta contra o self. Né? Então, para a gente fazer resposta imune, a gente tem que quebrar o self. A gente tem que quebrar a resposta tolerogênica que a gente faz contra o self. A partir do momento que a gente quebra essa resposta, nós fazemos a resposta antitumoral. Extremamente importante dizer que as bases da resposta imune antitumoral, a vigilância imunológica, foram feitos pelo indivíduo ou pelos indivíduos que mostraram os mecanismos de tolerância. Isso é demonstrado claramente. Então, antes de tudo, a gente tem que fazer tolerância. A gente tem que quebrar a tolerância para fazer a resposta antitumoral. E o tumor utiliza mecanismos de tolerância periférica para escapar da resposta imune. E muitos dos mecanismos, ou melhor, muitos dos tratamentos, as imunoterapias antitumorais, trabalham
para restaurar, né, essa resposta tolerogênica. E aí a gente passa a fazer resposta, né, e quebrar esse escape da resposta imune. E um dos mecanismos mais fundamentais hoje é a exaustão de células T. E a gente tem trabalhado também com os mecanismos moleculares para entendimento da exaustão. Como que isso está acontecendo? Esse é um lado importante. E um outro lado que eu já entrei aqui bastante, que é o lado da inflamação, colocando a inflamação nesse contexto e como outros eventos podem interferir nessa inflamação, como, por exemplo, a própria obesidade, como um mecanismo de autorregulação. Tem um autor que diz o seguinte, Robert Weinberg, um dos principais autores em câncer. Uma das frases que ele coloca é: o câncer não é só uma alteração de uma célula única. É um complexo sistema tecidual que rege essa doença. Então o que a gente tem? O que a gente tem é que as células, por diferentes fatores ambientais, químicos, biológicos, físicos, têm uma alteração genética ou epigenética. Essas alterações levam com que essa célula altere uma via importante de proliferação, de sobrevivência, de morte, de migração ou o que seja. Essa célula, ela ganha vantagens adaptativas perante o seu microambiente tecidual, que a gente está olhando essa célula como uma célula adaptada nos mais simples mecanismos darwinianos de adaptação. Ela, em algum momento, ela ganha vantagens adaptativas perante aquele microambiente e ela prolifera mais, não morre, induz vasos ou o que seja. E isso também leva com que essas células alterem um tecido complexo chamado de tumoral. Outras células chegam células inflamatórias, tem alteração da matriz extracelular, tem alteração de células associadas à matriz, tem fibroblastos associados ao tumor, tem um conjunto de células, inflamatórias, a gente gosta de dar nome, né? As células, tudo a gente precisa dar. Então tem os TILs, TIL, Tumor Infiltrate Lymphocytes, tem os linfócitos infiltrantes, tem os TAMs, TAM, Tumor Associated Macrophages, mas são macrófagos que estão associados ao tumor, são linfócitos que estão associados ao tumor, e a gente tem um conjunto de células. A gente não pode, e eu acho que isso é extremamente importante, a gente não pode sumarizar a importância de células A, B ou C nesse contexto. Você tem várias interações complexas dessas células. E aí ainda entram outros fatores que interferem, como obesidade, como infecção. Você tem tumores associados à infecção. Hoje, os mais importantes, colo de útero associado ao HPV, tumores hepáticos associados à hepatites tanto B quanto C, os hepatocarcinomas, dentre outros. Tumor gástrico com H. pylori. Então você tem agora contextos biológicos e tudo isso levando a uma desregulação da homeostase. Antes de tudo, o tumor, ele
desregula a homeostase tecidual, aquela célula e aquele microambiente desregula a homeostase tecidual. Eu acho que é importante colocar aqui dentro o que é a resposta imune. Né? A resposta imune, eu vou um pouco da linha de que não é uma resposta bélica e que está aí para defender. Não é isso. Resposta imune nada mais é do que nada mais é não. É um tecido importante na manutenção da homeostase. E a resposta imune vai entrar lá para tentar regular aquela homeostase que está quebrada. E o tumor, ele vai eventualmente interferir com essa homeostase. Com mecanismos de escape e com mecanismos de adaptação. Em algum momento vai ter um preponderante do que o outro. Né? E é isso que eu acho que é importante a gente deixar esse conceito. E é isso que a gente tem que entender para a gente modular. Né? Para a gente conseguir trazer para, eventualmente, mediadores ou indutores de tratamento, ou que a gente possa interferir com isso. O meu envolvimento, principalmente com as inter-relações humanas e políticas, sempre foi muito forte. Eu acho que a gente tem que, em algum momento, tentar, dentro do que a gente pode, dentro da nossa abrangência, dar um pouco da nossa vida para tentar mudar, eventualmente, o ambiente e que seja para melhor. Até pela minha formação não ser muito, lá na graduação, muito associado com a imunologia, como eu já comentei, ali na minha parte inicial, eu convivi muito pouco com a SBI ou com a Sociedade Brasileira de Imunologia, com seus congressos específicos. Como eu estava trabalhando na parte, principalmente de leishmania, o início da minha formação em pesquisa, eu ia muito aos congressos, famosos congressos de Chagas em Caxambu. Né? Era o principal congresso que a gente levava os trabalhos nossos. Né? Mas esse congresso, ele é bastante interessante, que eu acho que a gente tem que pensar, ele serve muito como modelo de outros, porque ele é um congresso transversal. O que eu falo que é transversal? Você não traz e você não discute só imunologia, ou só biologia molecular, ou só bioquímica, ou só biologia celular. Você tem um problema qualquer e você faz uma visão transversal, onde você coloca na mesma sala pessoas conversando sobre biologia celular, clínica, bioquímica, molecular que seja. E ele sempre foi um congresso muito interessante nessa inter-relação. Mas eu tive nessa época muito pouco inter-relação com a SBI. Depois que eu saí e voltei ao Brasil 90 e poucos, 97, 98, 97, e aí sim, com uma bagagem mais imunológica, mais consolidada, e até pelo conhecimento de algumas pessoas que começaram a ver o meu trabalho e vendo que eu tinha voltado para o Brasil, começam a me chamar para dar aulas, dar palestras ou o que seja, eu passei a ser convidado e passei a frequentar muito a SBI. Não só a SBI, como outros departamentos ou instituições voltadas para a imunologia. E comecei a entrar muito nessa parte. O ponto bom, que eu acho que, pelo menos eu espero, ter sido reconhecido, né, dentro do que eu estava fazendo, ainda jovem, né, hoje não tão mais jovem assim, e ser
ter esse reconhecimento na área e ainda ser chamado e poder participar desses fóruns. Passei aí muito, e aí desde 97, acho, se não foi 97, foi 98, passei aí a todos os congressos da Sociedade Brasileira de Imunologia, até hoje vou. Nunca perdi um em todos os anos, porque eu acho que ali a gente, antes de tudo, tem a oportunidade de discutir política científica. Eu acho que isso é muito importante. Nós temos um país que ele, ainda em formação, esse país ele muda só se fizer duas coisas: educação e ciência. Vamos colocar educação, ciência e tecnologia. É isso que a gente faz. A gente só muda um país com educação muito forte, e essa educação podendo levar com que nós podemos desenvolver ciência que seja importante para a população brasileira. Não quer dizer que a ciência não seja... E a ciência é universal, é mundial. Muitos dos problemas aqui outros países têm também. A gente tem que ter essa questão muito importante, que nós não fazemos ciência só para o Brasil. Nós fazemos ciência para a humanidade como um todo. Que possam ver o que a gente está fazendo e que isso possa ajudar em alguma maneira a humanidade. Mas nós temos que ter as perguntas específicas que o Brasil precisa, e a gente tem que ter capacidade de desenvolvimento dessas perguntas. Para a gente poder fazer isso, primeiro a gente tem que ter educação. Nossas crianças têm que estar na escola. Nossas crianças têm que ser formadas nos mais diferentes níveis. E depois a gente tem que investir em ciência e tecnologia para reverter para a nossa sociedade tudo aquilo que a gente possa dar de volta para uma melhor vida da nossa sociedade. Então eu acho, quer dizer, fazendo essa digressão à imunologia, esses fóruns são extremamente importantes para a gente encontrar, antes de tudo, nossos amigos que trocamos ideias, mas não só amigos, não necessariamente todas as ideias são certas ou erradas. Eu acho que o debate tem que estar aberto, e isso é um problema atual, porque nós não temos hoje a possibilidade de debater abertamente com vários setores que têm um bloqueio do que é um bloqueio muito forte do que é binário, você está do meu lado ou você não está. Isso não existe, não pode existir. A gente tem que estar aberto, mas sempre com respeito, né? A discussão é sempre respeitosa, colocamos fundamentos no que a gente acredita e discutindo com nossos pares. Então eu utilizei a SBI muito em cima disso, quer dizer, eu estive presente em muitos desses momentos e num determinado momento fui reconhecido como uma possível liderança que poderia conduzir a sociedade num determinado momento como presidente da sociedade. Primeiro fui secretário da sociedade quando grande amigo, saudoso George era o presidente, George dos Reis era o presidente da sociedade, Montilo como vice-presidente, eu fui secretário. Tempos depois, eu tive a oportunidade de ser presidente. Né? E aí também discutir, porque a sociedade, não só essa como as outras, ela também está em formação, né? A gente
cada um deixa um pontinho ali, outro pontinho ali. É impossível você fazer tudo ao mesmo tempo. Então você vai deixando a sua marca e outros vão vindo e veem o que você deixou, aprimoram e a gente ajuda isso. Tempos depois, quer dizer, tive também a oportunidade de estar em algumas questões, como no CNPq, como membro do CA de Imunologia e depois coordenador do CA, no Conselho Superior da FAPERJ também, eu acho que alguns anos fiquei no Conselho dando discussões que eu acho que são importantes. Mais recentemente, tive a oportunidade de estar como secretário-geral da IOS, né? International Union for Immunology Societies, entre aspas, é a Sociedade Mundial de Imunologia, né? Mas que na realidade não é uma sociedade mundial, ela é uma associação de várias sociedades no mundo. O que dá a oportunidade de você agora colocar um pouquinho das suas ideias em termos mundiais, que eu acho que é importante. E o que eu venho discutindo muito dentro da IOS é que aonde a gente tem que agir, aonde a gente tem que entrar, são os ditos hoje países de baixo e médio rendimento, né? Que é os que a gente chamava de países sub ou não desenvolvidos. Eu acho que hoje a gente muda essa discussão. O que é um desenvolvimento, né? Desenvolvimento não é só questão monetária, né? Você não é desenvolvido porque você tem muito dinheiro. Desenvolvimento é muito mais do que isso. Então a gente vem discutindo isso a termos mundiais e tentando entrar nas populações que mais necessitam. E o ponto é, o que elas necessitam? Elas necessitam ter acesso à ciência, elas necessitam ter acesso a tecnologias, elas necessitam ter acesso à informação correta. Informação correta sempre com bases científicas sólidas. E essa é a briga hoje, que a gente tem que pegar. É levar informações que mudem a população e que tenham o seu retorno para a população baseado em dados sólidos científicos. A gente não pode aceitar as mentiras que acontecem por aí. Eu acho que esse que é o nosso desafio, né? É levar a ciência a quem precisa. E outro dia eu estava num congresso e eles colocaram, eu vou refazer aqui, na bolsa estava escrito Congresso X, não importa, ciência muda vidas. Esse é o meu final. Ciência muda vidas. Educação também.